And is asking that this generation prepare the garment, E ele está pedindo que esta geração prepare as the vestes, garment of righteousness. as vestes de justiça. So that is such a tremendous time in the history of the church, Então este é um tempo tão tremendo na história da igreja, because the Lord is essentially saying porque o Senhor está essencialmente that dizendo you are the generation of the garment. que vocês são a geração das vestes. And we saw that no matter the season, E nós vimos que não importa a estação, whatever the time, qualquer que seja o tempo, before the rapture, antes do arrebatamento, during the tribulation, durante a tribulação, the garment. as vestes. The garment is the standard of entry into heaven, As vestes é o padrão para entrar no céu, and the garment of righteousness e as vestes de is the justiça. reason Jesus went to the Calvary cross, to the cross É a of Calvary to razão die for you. pela qual Jesus foi para a cruz do Calvário para morrer por And vocês. so, in that conversation yesterday, E então, naquela conversa ontem, we also saw, even as we were cutting across the silver lining across the tribulation, then we saw it is the garment. nós the também garment. Whoever vimos, has the garment is enquanto nós blessed. estávamos cortando através da linha de prata, nós víamos o tempo inteiro as vestes, as vestes. Aqueles que têm as vestes são bem-aventurados. The garment of righteousness. As vestes de And we saw justiça. that the garment is the symbol of your identity with God. E nós vimos que as vestes é o símbolo da tua identidade com The Deus. garment is the embodiment of all the Christian salvation you receive from the cross. As vestes é a incorporação de toda a salvação cristã que você recebeu da We cruz. also saw Nós também vimos that the garment of righteousness talks about how you are beloved to God. The belovedness you behold as vestes before the também Lord. falam quão amados vocês são do Senhor, quão amado você é diante It do is Senhor. the symbol of the favor of God over É your o life. símbolo do favor de Deus sobre a sua vida. The love of God. God has placed love upon your life. O The amor garment. de Deus, Deus colocou o amor dele sobre a sua vida, as We also vestes. saw that this righteousness, E nós também vimos que esta justiça, as vestes, finest o linen, linho finíssimo, bright and clean, resplandecente e limpo, is é essentially, essencialmente it is the portrayal of the glorified state that you are going to be in. é o retrato do estado glorificado no qual você estará. We saw that the garment is a uniform. It is the uniform of the citizens Então of the as kingdom of heaven. vestes é o uniforme dos cidadãos do reino dos céus. And so we saw very clearly E yesterday então nós vimos muito claramente ontem that is very important for this generation to focus on preparing the garment. é muito importante para esta geração focar em preparar as That vestes. Christ Jesus, the Lord, already did everything they need Que Cristo Jesus, o Senhor, já fez tudo o que eles precisavam in order to enter into the eternal kingdom of heaven. para poderem entrar no eterno reino do céu. And before we even start, I just want to mention that the viewership is so E antes big. de começarmos, eu quero começar olhando quantas visualizações é tão grande. The whole world, O mundo I inteiro. tried to capture a few of those nations tuned in. Eu tentei capturar algumas das nações que estão And so sintonizadas. this is a very powerful time to maximize for the Lord and make gains towards preparing Então for the este é um coming of the tempo Messiah. para fazer o máximo pelo Senhor e então capitalizar, fazer ganhos para o reino de Deus. And you can see we have Kenya, of course, with such a tremendous Então nós viewership temos going o on. Quênia, é claro, com uma tremenda visualização. India is very huge. A Índia é muito grande. India is the next largest. A Índia é o próximo Then maior. there is USA is the third Então os largest. Estados Unidos é o terceiro maior. Vietnam has a very huge viewership, very huge. Vietnã tem uma visualização muito grande. E então o Camboja, United Kingdom is following with a huge o viewership. Reino Unido está seguindo com uma visualização muito grande. Uganda, O Tanzania,
Uganda, Tanzânia, South Africa, Saudi Arabia, África Canada, do Sul, África Kusini, Saudi Arabia, Arábia Canadá, Saudita, Pakistan, Canadá, Germany, India, Paquistão, Germany, Alemanha, Australia, Índia, United Arab Austrália, Emirates, Nigeria, Emirados Australia, Árabes, United Arab Nigéria, Emirates, Nigeria, Bangladesh, Qatar, Malaysia, Bangladesh, Catar, Malásia, Italy, Brazil, Thailand, Itália, Brasil, Tailândia, Nepal, Laos, Ghana, Nepal, Laos, Gana, Netherlands, France, Namibia, Holanda, França, Namíbia, Côte d'Ivoire, Philippines, Morocco. Costa do Marfim, Filipinas, We have Marrocos, Burma, South Korea, Iraq, Coreia do Hamas, Sul, South Korea, Iraque, Finland, Senegal, Sweden, Finlândia, Senegal, Senegal, Suécia, Zambia, Trinidad and Tobago, Zâmbia, Norway, Trinidad e Tobago, Noruega, Norway, Jamaica, Jamaica, Cameroon, Botsuana, Jamaica, Camarões, Botswana, Camerun, Spain, Espanha, Sudan, Somália, Spain, Sudão, Somália, Sudão, Turkey, Mozambique, Mexico, Turquia, Moçambique, Turkey, México, México, Belarus, El Salvador, Belarus, El Belarus, Salvador, El Salvador, Puerto Rico, Porto Rico, Dubai is on its own here. Dubai, Puerto Rico, Panama, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Nicarágua, Panamá, Nicaragua, Colômbia, Colômbia, Peru, Peru, Colômbia, Argentina, Peru, Argentina, Equador, Equador, Bolívia, Costa Rica, Bolívia, Costa Rica, Venezuela, Uruguai, Venezuela, Chile, Uruguai, Venezuela, Chile, Uruguai, Chile, Honduras, Honduras, and many. These are the few that I was able to quickly, write e down, muitos. gather down. Eles são apenas alguns que eu consegui reunir agora. So our broadcast is global. Então a nossa transmissão é global. And that means this is a very quality time that the Lord is having with the church. Então isto significa que este é um tempo de qualidade que o Senhor está tendo com a igreja. So we can essentially all prepare for the glorious coming of the Messiah. Então, essencialmente, todos nós podemos nos preparar para a gloriosa vinda do Messias. E eu disse That is ontem very important que é muito, muito importante, at this time neste that the tempo, nations will understand que as nações possam entender that the Messiah is coming que o Messias está vindo and you need to prepare. e que vocês precisam se The preparar. church needs to prepare the garment, A igreja precisa preparar as the vestes, garment of righteousness. as vestes de And justiça. the church needs to walk in holiness at this hour. E a igreja precisa andar em santidade nesta hora. We have also seen Nós também vimos, in the past few weeks nas últimas semanas, that the prophecy that I gave of the coronavirus que a profecia que eu dei do coronavírus, has actually shaken the whole earth na verdade, sacudiu a terra and inteira locked down people so they can be available e to the Lord. fechou as pessoas para que então elas pudessem estar disponíveis Now, para in o your living Senhor. rooms, I can come to you Agora, em suas salas, eu posso vir and até we can have this vocês conversation from God e nós the Father podemos in ter heaven. esta conversa diretamente de Deus Pai no céu. I want you to know, blessed people, Eu quero que vocês saibam, povo that abençoado, the prophecy that I gave December 1, the year 2015, que a profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015 is a mega prophecy, as you can see. é uma mega profecia, como vocês podem ver. A prophecy that has shaken the entire earth. A profecia que sacudiu a terra inteira. I fear the words of my tongue. Eu temo as palavras da minha That's why língua. sometimes I tell people, I say, please, just repent before my É words por are isso que eu fulfilled. digo para as pessoas, por favor, arrependam-se diante das minhas palavras. But you can see that when I gave that prophecy, Mas vocês podem ver que quando eu dei aquela I profecia, was very specific. eu fui muito específico. And you see, I said E vocês veem, eu disse, that a big disease que uma grande enfermidade is coming to the earth. está vindo à terra. And we saw E nós vimos that now when it's fulfilled, que agora, quando se cumpriu, it is really a big disease. é realmente uma grande enfermidade, uma enfermidade muito grande. Then after that, E então, depois disso, I also saw that in that prophecy, I also, in the dream,
after I Eu prophesied também and was vi que fulfilled, I naquela also saw profecia, no sonho, depois que eu profetizei, então se cumpriu, eu também that vi it is going to cause a global distress. que iria causar uma angústia global. So my words, Então as minhas say palavras it would bring a diziam disease distress, que iria trazer uma angústia de enfermidade. a global disease distress. Uma angústia de enfermidade global. But you see, when it's fulfilled, look at the tremendous global distress that is right now ongoing. Mas vocês veem que quando se cumpre, veja a tremenda angústia global que está acontecendo. And I also say E eu também disse that there would be need to culture. que haveria necessidade de fazer cultura. There would be need to develop a culture, Teria necessidade de desenvolver meaning cultura, to do research, significando fazer to pesquisa find out what disease is this. para descobrir que enfermidade é In essa. other words, I was saying that it would be a new disease. Em outras palavras, eu estava dizendo que seria uma nova Now you can enfermidade. see all over your news every single biotech company. Agora você vê em todos os seus noticiários cada empresa de biotecnologia And pharmaceutical companies. e as companhias Yeah, farmacêuticas, thank you. And pharmaceutical companies. as companhias farmacêuticas e biotécnicas, os hospitais universitários. There is a big run. Research Há is uma running grande 24/7 corrida. As pesquisas estão sendo feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana agora. As palavras da minha língua se cumpriram. Blessed people. Povo abençoado. I also said in that prophecy that it would come from Asia. Eu também disse naquela profecia que viria da Look, Ásia. it came from Asia. Veja, veio da Ásia, It came from Hubei province veio da província de Hubei, in Wuhan, em Wuhan, that mega city called Wuhan, aquela mega cidade chamada Wuhan, from the central part of China. da parte central da China. And you can see it is moving. So the Lord essentially meant it would move globally. It would spread out globally, and it's in a hurry. E você pode ver que está se movendo. Então o Senhor disse que ele iria se mover. Então você veja que o Senhor está com pressa. And you can see that in that prophecy I mentioned India. I already went to India in a hospital and talked to one of the doctors there. Você vê que naquela profecia eu mencionei a Índia. Eu já fui à Índia e eu já falei em um hospital com um dos médicos lá, na And the doctor profecia. was telling me we need to culture. E we o need to médico culture. estava dizendo para mim, nós precisamos fazer cultura, precisamos fazer cultura. Se você ouvir aquela Now profecia, you see there are about 3,500 strains. Different agora strains. você vê que há mais de 3.500 diferentes variedades deste And vírus. so that has only come from culturing and sequencing. Então isto veio através de fazer cultura e o And, sequenciamento. India also they discovered their own. Which means they cultured and found their E na own. Índia também There eles is a descobriram a distinct, sua própria isotype. It's a distinct variedade. variant. It's a distinct variety. It's O a vírus na distinct Índia strain. tem um tipo diferente, ele tem uma variedade diferente, uma sequência diferente na Índia. That culturing that I say that the doctors are saying we need to culture. Aquela cultura que na profecia eu digo que precisava, o médico me dizia, precisamos fazer And you see cultura. globally there is a big research E você vê run going on. globalmente que há uma grande pesquisa sendo feita globalmente The agora. words of my tongue. As palavras da minha And in língua. that prophecy I said there will be lack of E equipment. naquela profecia eu dizia que haveria falta de equipamento. Look at how there is such a crisis on Veja ventilators. que crise tão grande que está acontecendo com falta de respiradores. And then there is machines za kupumua. Yeah, so there is a big crisis, a shortage of ventilators, shortage of gloves, shortage of masks. Então, uma grande crise, falta de respiradores, falta de luvas, falta de máscaras. What did the generation do? O que é que uma geração faz? For the Lord to come down in the cloud, for these two prophets to call him to come in Para the o cloud. Senhor vir em uma nuvem, na sua nuvem, para estes dois profetas chamá-lo e ele vem na sua nuvem. Até que ele veio até And he mim crowned me on the tent e ele with me his own glory. He coroou put na his tenda glorious com a sua crown própria glória.
Ele to colocou a talk sua to the glória nations about his como servants. uma coroa para falar com as nações a respeito destes dois Using his own profetas, glory. usando a sua própria That is glória. the Lord God. Este é o Senhor That is Deus. the King of Kings. Este é o Rei dos That is Reis. the Creator. Este é o That is Criador. the Father of our Lord Jesus Christ. Este é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. For him to come all the Para way ele vir todo o caminho and put a seal of approval. e colocar um selo de And said aprovação. that everything these two prophets have ever said, ever since they hit the landscape, is true. I have come to confirm. E dizer tudo o que estes dois profetas disseram desde que eles entraram no cenário, entraram em cena, é verdade. Eu vim para confirmar. He came to prove to them that these are my servants. Ele veio para provar para eles que estes são os meus Please servos. listen to them. Por favor, ouça-os. And so you don't know what happened. E então você não sabe o que aconteceu. Could it be that the generation touched? You saw the glory in Helsinki. Será possível que esta geração tocou? Vocês viram a glória em Helsinki? Attempted to touch E vocês tentaram tocar and remained with death in your hands. e ficaram com morte em suas mãos. Remember that glory is the glory of God the Father. Lembre-se Nobody que can esta glória é a glória de Deus Pai. Ninguém pode tocar. touch. Could it be the generation spoke Poderia ser verdade que esta geração falou malice and evil? malícia e Then he perversidade? closed their mouths globally. Então ele fechou a boca deles So sometimes globalmente you com need to look at these máscaras. things prophetically. Então, algumas vezes vocês precisam olhar estas coisas de uma forma Could it be profética, that you spoke profeticamente. wrong in ways that were not right? Será que vocês falaram de forma errada, em formas que não são Then he corretas? closed everyone's mouth. Então ele fechou a boca de todos. You need to look at the spiritual, the deeper meaning of what's going on globally. Vocês têm que entender no espírito o significado oculto do que está acontecendo But all I'm globalmente. saying is that we can take advantage of this hour to prepare for Mas the coming tudo of que eu the estou Messiah. dizendo é que nós temos que ganhar vantagem desta hora e nos preparar para a vinda do And Messias. so blessed people with tremendous joy, Então, povo abençoado, com grande I alegria, come to you today in the mighty name of Jesus. eu venho até vocês hoje no poderoso nome de And I greet Jesus. you all over the world and welcome you to E our eu os evening cumprimento Saturday todos service. em todo o mundo. E então eu dou as boas-vindas a vocês no nosso culto desta tarde, And I prepared for you here deste some conversations sábado. very old. I just want to show you some very old conversations like this is February 6, E eu preparei aqui 2005. algumas conversas muito antigas que eu quero mostrar para vocês, como esta conversa aqui de fevereiro de 2005. Yes, so in this vision you can see that he showed me a glorious moon. Nesta visão eu posso ver que ele me mostrou uma lua gloriosa. Mnaweza kuona tafadhali. Okay, I don't have much time again. You can see here that glorious moon. Vocês podem ver aqui uma lua The gloriosa, glorious moon 2006. 2005 rather. uma gloriosa lua em 2005. Oh, no, that's another message. If you say that, people may think that February is mwezi wa utukufu. You don't do that. Yes, so it was February 6, 2005. Então, foi 6 de fevereiro de Then he shows 2005. me the glorious moon. Então ele me mostra a lua And gloriosa. under the moon, E embaixo da he lua, writes, Jesus is Lord, he is coming back. ele escreve: Jesus é Senhor e ele está voltando. Very powerful. Muito poderoso. And so I thought from the archives of what the Lord has been speaking, I pulled this out. Então, de todas as coisas que o Senhor falou antes, eu escolhi And you esta see aqui. in that conversation inside there, the voice said, look, the moon is the faithful witness in heaven. Então, nesta conversa, uma voz disse: Veja, a lua é uma fiel testemunha no céu. And then there is another conversation. Então, há uma outra conversa. See, I can show you the wedding rings when he was showing me. Veja, This eu is, posso mostrar os this anéis de date here should be casamento. way back in 2002, maybe 2004. Pode ser 2002 ou 2004. This May 19th, 2004.
tarehe 19 de maio de 2004. And the two E golden as glorious duas wedding rings. gloriosas I used to alianças de write every time I casamento. wake up in the morning, I write them. Eu costumava escrever todas as vezes que eu acordava de manhã, então eu escrevia. And so you see the two glorious wedding Então rings, você and vê os here dois I write the gloriosos trumpet anéis de sounded. casamento. You know, I wrote everything, the Aqui eu flexible escrevi ring, que a the two trombeta rings. soava, eu escrevia tudo. Então, enquanto a trombeta soava, os anéis se moviam, os dois anéis. When the Lord in that vision lowered the wedding rings into the sky. Quando o Senhor, naquela visão, fez descer os anéis de casamento no And céu, he lifted me up so I could see the thick dark sky over the earth. então ele me levantou e eu pude ver o céu escuro sobre a terra. Father Legiza, thank you so much. So in that darkness, then all of a sudden heaven opened. Então, naquela escuridão, repentinamente o céu abriu. And when heaven opened, E quando o céu abriu, and then I saw the glory of the Lord coming from heaven então eu vi a glória do Senhor vindo do céu and changing the sky. e mudando o céu. And I kept saying that if there's any one moment when I really beheld E eu continuava the dizendo power que of se há um God, momento onde eu realmente contemplei o poder de the Deus, enormous power of the Lord, o enorme poder de Deus, is at that moment foi naquele when now the momento glory was coming out quando from a heaven. glória agora estava saindo para fora do céu. But first of all, Mas antes de tudo, even before the glory came out, até mesmo antes da glória sair, the spectacular part where heaven suddenly opens and you are able to see inside of a heaven. parte espetacular quando o céu agora abre. Então fui capaz de ver dentro do céu. And the brilliance and the radiance and E o magnificence of the glory brilho of e the o Father. esplendor e a magnificência de Deus Pai, da I don't glória want de to Deus miss out Pai. on that. I don't want to fail to tell you that. Eu não posso falhar em dizer isto Before the para glory vocês. came out, Antes da glória the sair, awe and wonder o espanto e a maravilha that you can be here and you are looking at heaven with your eyes, even the stun. That que você I am pode looking estar inside aqui heaven. e olhando para o céu com seus olhos, e o espanto, eu estou olhando dentro do céu. And I saw how the glory was going around this expanse of heaven in clouds, like clouds, tremendous glory of God. E eu estava vendo como que a glória se movia na expansão do céu com nuvens, nuvens, tremenda glória. And then after that, then the glory came out. Então depois disso, então a glória saiu. And when the glory came out, that is when I saw the power of the Lord, when the glory began to conquer the darkness that had beheld the sky. E quando a glória saiu, então eu vi o poder do Senhor, quando a glória começou a conquistar a escuridão que eu havia contemplado no céu. And so the power of the Lord conquering darkness, overruling darkness, canceling darkness. Então, o poder do Senhor conquistando as trevas, conquistando as trevas, expulsando as It was a very trevas. powerful thing to see from where the Lord had put me. Foi uma coisa muito poderosa de se ver do lugar onde o Senhor havia me colocado. And then after that, E então, depois so disso, that alone is a message to this generation. então somente isto já é uma mensagem para esta geração. Porque o Senhor está dizendo That if you, the church, que se você é a igreja, if you are the beholders of the glory of se the Lord, vocês são aqueles que têm a glória, possuem a glória do if you are Senhor, the light of the world, se vocês são a luz do then mundo, what are you doing negotiating with darkness? então o que é que vocês estão fazendo negociando com as Why is it that trevas? when I look at the lives of the present day church, I see that the Christians are involved in a negotiation Por with que the é então world. que quando eu olho a vida dos cristãos, a vida cristã de hoje, eu vejo como se os cristãos estivessem negociando com as trevas? I see as though Eu vejo como se there is a trade-off, a compromising position where you have to há arrive uma at an posição de understanding with the comprometimento, world, onde with the você tem que darkness. chegar a um acordo com o mundo e com If as I look at your trevas. lives,
Se eu olho para as suas vidas, eu vejo como The church se has had to negotiate with darkness and reach a compromise, a position of compromise. a igreja tivesse que negociar com as trevas e chegar a uma posição de acordo, de comprometimento com as trevas. That you see, Que você vê, we will take some of the world, we will keep, nós vamos pegar uma parte da palavra e guardar, and some of the salvation e and nós mix vamos with it. pegar um pouco do mundo e vamos So that there is misturar this com a constant salvação. blending of the dark world together with the holy salvation of the cross. Então, eles misturaram este mundo escuro com a santa salvação da cruz. And that is why the Lord has sent the two of us to you this E é por generation. isso que o Senhor enviou nós dois para esta geração. And before I forget, today I want to bless Maria Chepcheng of Marigat, E that antes que eu widow. me esqueça, eu quero abençoar Maria Chepcheng de Marigat, aquela viúva. But anyway, back to this position here. Mas, voltando a esta why posição, is this generation negotiating with darkness? Why has the world entered the por church que é que and esta started- geração está negociando com as trevas? Por que é que o mundo entrou na igreja e se assentou lá? It's as though É como se they are saying that the gospel was not eles enough. estivessem dizendo que o evangelho não é The suficiente. blood of Jesus was not sufficient to remove them from the world all the way to total deliverance on the other side. O sangue de Jesus não é suficiente para tirá-los do mundo até a salvação total do outro lado. And so that glory coming out and chasing darkness is a powerful summon on its own accord. Então, aquela glória saindo e expulsando as trevas, isto é uma tremenda It is a mensagem. message to this É uma generation. mensagem para esta geração. But how come you can Mas see como é possível que vocês não podem ver that when the glory of God came from que heaven, quando a glória de Deus veio do céu, when the glory of the light of the glory comes quando from a heaven, glória da luz do Senhor vem do céu, he has no negotiation with ela darkness. não tem nenhuma negociação com as trevas. Ela simplesmente expulsa as trevas, cancela as trevas. He colonizes darkness. Ela põe fora as trevas. Ela extingue as trevas. Ela destrói as trevas, destrona as trevas. Nunca mais nós vemos trevas So that is novamente. what happened. Então, isto é o que aconteceu. And then after that, E então, depois this disso, short introduction that I'm beginning before we move on with the message nesta today, pequena introdução, antes que nós vamos para a mensagem hoje, after that, then I saw the golden glorious wedding rings inside heaven being lowered towards the depois entrance disso eu that was vi open. os dois gloriosos anéis de casamento que foram baixados no céu. Eles estavam na entrada And in do this, céu. right up here, I try to describe the design of the wedding rings. E nesta escrita aqui, neste desenho, eu tentei descrever o modelo And I dos say anéis de that, casamento. they are decorated with small crowns, small crowns around the wedding, small crowns, like little crowns. E eu beautiful disse que essas crowns alianças around eram the wedding decoradas ring. com pequenas coroas, lindas coroas pequenininhas, toda ela ao redor, em toda a aliança de casamento, That beautified. que a embelezava. So if you look at it, it looks more like someone has poured a dust of gold on it. Então, se você olhava, parecia como se alguém tinha jogado pó de ouro nela. E o design, o modelo é Then the Lord began antigo. to flip the wedding rings for me to see the dimension, the design, the Então o interior and so Senhor forth. começou a girar os anéis de casamento para que eu pudesse ver todo ao redor e o interior e tudo. But the message there is very clear. Mas a mensagem lá é muito That the clara. Lord is showing me to come and tell you Que o Senhor está me mostrando para eu on vir the e dizer para splendor of vocês those wedding rings. a respeito do esplendor daqueles anéis de The Lord casamento. is saying O Senhor está that tell dizendo them que diga para that the eles glorious wedding rings of heaven, que os gloriosos anéis de casamento do céu, they are not physical wedding rings. eles não são anéis de casamento They físicos. are spiritual wedding rings. Elas são alianças de casamento And that means only a espirituais, spiritual church can enter heaven through that event of the significando wedding of the que Lamb. somente uma igreja espiritual pode entrar no céu através deste evento das bodas do Cordeiro. But also the act
of God the Father flipping the wedding rings like this and like this and like this at the entrance has Mas a message on também its own o merit. ato de Deus Pai girar as alianças de casamento assim, e só isto já é uma mensagem por si mesma. Because he's essentially saying Porque ele essencialmente está that dizendo look, que, veja, the wedding rings are now ready. os anéis de casamento agora estão prontos. Em outras palavras, veja, Preparations for the wedding of the Lamb of God is now completed. os preparativos para as bodas do Cordeiro de Deus agora estão completos no In other céu. words, run and ask the Em church. outras palavras, corra lá e pergunte para a igreja: você também já está pronta? Is that event for you? Este evento é para você? Because if it is for Porque you, se ele é para você, I have some news então for eu you. tenho novidades That para the você. preparations have been Que completed. os preparativos já foram That completados. is any moment now that event Isso can take significa que a qualquer momento agora este evento vai place. The acontecer. entry of the church A into heaven. entrada da igreja no céu. The rapture of O the church. arrebatamento da igreja. And then the other message that the Lord was portraying there was portending Então, there a and outra trumpeting mensagem que o Senhor estava colocando lá, trombeteando lá e mostrando by flipping the wedding rings that I may see ao the entire girar design and the os spectacular. anéis de casamento para que eu pudesse ver todo o design, quão espetacular elas eram. In other words, the Lord was saying Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, ele estava dizendo that que veja, look at the beautification. veja a beleza, Look at the effort and time. veja o esforço e o tempo. Look at the resources of heaven. All of it has been marshaled into this process. Veja todos os recursos do céu que foram usados neste processo, que neste assunto aqui, The Father has held back nothing. o Pai não poupou nada. Without reservation, He has invested on this event. Ele investiu neste evento sem reserva. Then He's asking, Então ele está perguntando, how about you? e quanto a você? Because you can see the amount of time in the design Porque of the você rings. pode You can ver see the o amount he was talking tanto about, de the tempo amount que of ele time he has usou, que ele invested in investiu developing it. em desenvolver estas alianças de casamento. Quanto tempo e quanto And the recurso ele amount of investiu? resources he has invested in it. E quantos recursos ele investiu nisto? Meaning he's totally preoccupied with Significando this event. que ele está totalmente preocupado com este evento. He's totally caught up in this event. Ele está totalmente concentrado neste evento. Então, That is very powerful. isto é muito poderoso. Because then he's saying Porque então ele está that dizendo as far as heaven is concerned, que no que concerne ao céu, no que this diz is going to be the respeito, most important event in the history of este vai ser o evento mais importante na história do céu. because Porque Christ, who is standing at the center of the throne of God, Cristo, que está sentado no centro do trono left de Deus, himself. He did not send an archangel. He went by himself. ele não enviou um arcanjo, ele veio ele mesmo. And he went to the manger. E ele foi à manjedoura. And he had to come to be incarnated. E ele teve que ser encarnado. And the angels came. E os anjos vieram e anunciaram. Announced the Levitical shape. Anunciaram aos pastores levitas, The ones who were keeping those special lambs for slaughter in the aqueles temple in que Jerusalem. guardavam aqueles cordeiros especiais que seriam sacrificados no templo em Jerusalém. And so they announced to them Então ele anunciou para eles, that you may know. para que vocês possam Just saber, that you may know. para que vocês pudessem Now saber the perfect lamb for sacrifice has come. que agora o perfeito cordeiro do sacrifício chegou. Because they keep their lambs for 365 days out. Porque eles That's why they're guardavam out os seus in the cordeiros watches of por the night. They're totally 365 out. dias They sleep out. fora. É por isso que eles estavam do lado de fora. Eles dormiam do lado de fora. One full year Um ano inteiro, without entering anywhere. sem entrar em lugar That is nenhum. when the lamb without blemish E foi quando o cordeiro sem mácula is taken to Jerusalem for slaughter. foi levado para So Jerusalém those para ser Levitical morto. shepherds were doing that kind of work. Então, aqueles pastores levitas estavam fazendo este And so tipo you de see now trabalho. the angel comes and announces to Então você vê que agora os anjos vêm e anunciam para eles que eis que them, now the
perfect Lamb of God. John 1:29 Agora has come. o perfeito Cordeiro de Deus, João 1:21, chegou. Behold the Lamb of God. Eis o Cordeiro de that taketh Deus, away the sin of the world. que tirou o pecado do It's mundo. announced to them and he came through the manger. E ele está anunciando para eles que ele veio através da manjedoura. E então ele foi e morreu. He died on the cross Morreu na cruz and resurrected for e you. ressuscitou por Now vocês. he's about to come back. E agora ele está prestes a voltar. And he has sent his mega prophets to the E earth. ele enviou seus mega profetas para a terra, The mighty prophets of God the Father. os poderosos profetas de Deus Pai, Come and announce and prepare for the King. para vir e anunciar: preparem-se para o That he may Rei, come and find a way prepared. para que então ele possa vir e encontrar um caminho preparado. Mas eu estou dizendo But as I isto, watch those wedding rings up que there, enquanto eu via aqueles anéis de casamento lá em cima, girando e the Lord girando, was sending me to you, o Senhor estava essencialmente me enviando a vocês, Go ask them. como se vá e pergunte a eles. Spend all your time preparing for that event. Vocês também têm passado todo o seu tempo se preparando para este evento? Have you also become totally preoccupied Vocês with that também event se the way we tornaram are up here in heaven? totalmente preocupados da mesma forma como nós estamos aqui no céu? The way we are preoccupied with it. Da forma como nós estamos preocupados aqui no céu? We are totally consumed with it. Nós estamos totalmente consumidos com isso. In heaven here. Aqui no céu, That day when the fruit of the cross finally enters the kingdom of God. aquele dia quando o fruto da cruz finalmente entrará no reino de For us Deus. in heaven is the most important day because the scars Para we nós, saw, este the dia culture we é saw, o dia mais where is the importante, porque as marcas nós vimos, as cicatrizes nós vimos, mas onde está o fruto? And yet that is the day Entretanto, este é o when dia finally the fruit of the cross quando enters. finalmente o fruto da cruz entra. It's like the salary É como o salário, o for the pagamento, work Jesus did out a there. recompensa pelo trabalho que Jesus Will be fez lá. realized in the kingdom Então of God. vai se realizar no reino de And if Deus. that day then be the most important historic day in Então, heaven, se este dia é o dia mais importante e histórico no céu, then is it also the most important Então, day for you, the church? é também o dia mais importante para você, igreja. Unfortunately for the church of Christ of this age, Infelizmente, para a igreja de Cristo desta I don't know era, why you almost thought that you are supposed to stay on the earth forever. eu não sei por que vocês quase pensaram que iriam permanecer na terra para Nobody sempre. ever gets to prepare the bride, prepare the church. Ninguém jamais prepara a igreja, They are prepara a caught up in the here noiva. and now and fending in terms of life. Eles estão apenas preocupados e presos no aqui e agora e então And so ganhar the a pastors end vida. up preaching a gospel of here and now. Então os pastores acabaram pregando o evangelho do aqui e And that's agora. why many times they tell you that they want to make you wealthy. Então They é want to por make you isso very que eles rich and dizem para wealthy. vocês que eles querem fazer vocês ricos. Eles querem fazer vocês ricos e prósperos. Sometimes you can stand your ground and ask, say, Pastor, how Mas about algumas the eternity vezes of God? vocês Who will lead me poderiam to heaven? ir e You want to falar, make me healthy overnight. mas You então, want to make me wealthy overnight. But how about the kingdom of God? Who will lead me there, Pastor? pastor, eu sei que o senhor quer me fazer rico e próspero, mas e quanto ao reino de Deus? Quem vai me conduzir para o reino de Deus, para a You're saying I should pay eternidade? a seed so that I get some wealth. Porque o senhor, pastor, me diz, semeia uma semente, então você vai ficar rico. Mas, pastor, About the kingdom of e God. quanto ao reino de Deus? Who will lead me to the Quem kingdom of vai God? me conduzir para o reino de Deus? And so this generation of providence Então, esta geração de is providência caught up in this situation. está presa nesta situação. That's why E é por It isso serves me with a great privilege que to é come to para you, mim um grande privilégio vir até that we may vocês, reprioritize, para que nós possamos repriorizar, recalibrate our orientation. recalibrar a nossa orientação.
that we may now focus para on the que glorious agora nós kingdom of possamos God, which is focar eternal. no glorioso reino de Deus que é eterno. But after that, then the voice of God spoke. Então, mas depois disso, então a voz de Deus falou. Then he said, Então ele disse: From today on, deste dia em diante, all authority in heaven toda autoridade no céu e autoridade na has been terra given to Christ Jesus. foi dada a Cristo Jesus. And then at that time, E então, naquele tempo, a silence occurred again in the space. silêncio aconteceu novamente no But espaço. the wedding rings, he is still flipping. Mas as alianças de casamento ele continuou So at that girando. time, when I looked at those rings, I looked at them with a greater understanding. Então, naquele tempo, quando eu olhei para aquelas alianças, eu olhei com maior I entendimento. said, wow, E eu disse: uau! on the Bethlehem manger. Na manjedoura de And Belém. then to the Calvary E cross. então para a cruz do And then Calvário. to a borrowed tomb. E então para um túmulo enterrado. E então ressuscitado. E eu disse: So uau! this is the true embodiment of the authority. Então, the esse é a Messiah verdadeira beholds. incorporação do Messias, o Senhor. Which is true. O que é verdade? Porque The reason he came to the cross at Calvary a razão pela qual ele veio para a cruz do Calvário é para que um dia alguém, a igreja, may get to enter into eternity in heaven. consiga entrar na eternidade no céu. Come to think about it. Então pense nisso. The rapture of the church O arrebatamento da is the igreja authority of the Messiah. é a autoridade do That he can Messias, get mortal men, que ele pode pegar homens mortais, composing bodies, corpos decompostos, and then instantly convert them e instantaneamente and reward convertê-los them with eternity inside e heaven. recompensá-los com eternidade no céu. E então, depois disso, Then again another silence. então novamente outro silêncio. And then the voice spoke Então a voz falou, a final time. o tempo final. Then he said, Então ele disse: look and see olha e veja who is seated on the white horse. quem está sentado no cavalo branco. Yes, I remember when I looked from here, E eu me lembro que quando eu olhei from daqui, where he had lifted me up into the space, de onde ele havia me levantado no espaço aqui, and then e então I saw this super glorious, mighty, sturdy eu vi horse of este heaven. super glorioso, poderoso e forte cavalo do céu. Big horse. Um cavalo enorme, branco puro, super glorioso. As I continued looking, Enquanto eu continuava olhando, now I found myself inside heaven. então agora eu me vi dentro do And that céu. horse was running now near me E there. aquele cavalo estava correndo agora perto de mim lá. E ele é muito enorme. E a forma como ele estava correndo, ele estava levantando a pata traseira, a pata dianteira. Ele estava levantando a pata dianteira e batia. Ele abanava a cauda, abanava e estava relinchando. It's called the neighing of the horse. É chamado relincho do cavalo. He's turned the leg like this and is wagging the tail as in. Ele So the Lord levanta made as me patas understand assim, that então he ele is about to abana be a released. cauda. Então o Senhor me faz entender. Veja, ele está prestes a ser liberado. And then at one point he came very close to me. Então em um ponto ele veio muito perto de mim. Very close. But then I Muito could see he's very perto. sturdy and very huge. His legs reach up Então eu somewhere pude here ver in que ele terms era of muito forte, muito the alto. strong part. As patas the dele part close levantadas the chest, assim. up to almost somewhere. He's very sturdy. Eu He's a pude huge, ver o sturdy peito horse. dele. He's not an ordinary horse. Ele é um cavalo muito, muito forte, muito robusto. E aí, quando ele levantava assim enorme, eu pude ver que Then he ele não began é to um run cavalo around heaven normal. there. He was running around heaven there. E então He was ele running around corria heaven pelo there. céu He was lá. running around heaven there. Ele He was estava going correndo around pelo now. céu lá, por toda a parte no céu, And neighing e relinchando, and wagging the tail. e abanando a cauda. Remember the voice had said, look and see Mas lembre-se que a voz tinha dito: olha e veja who is seated on the white horse. quem está sentado no cavalo branco. So when I checked to see who is the rider,
Então, quando eu chequei para ver quem era o cavaleiro, I saw the glory eu vi a glória of the King of Glory do Rei da Glória, riding the white glorious horse. cavalgando o glorioso cavalo branco. So this is the kind of backdrop with which I come to you. Então, within which I este é o come to you, tipo blessed de people. pano de fundo através do qual eu venho até vocês, povo So abençoado. yesterday we saw very clearly Então, ontem nós vimos muito claramente that then the church needs to que prepare então a igreja precisa se for preparar the glorious coming of the Messiah. para a gloriosa vinda do Messias. And we saw E nós vimos that these words of my tongue que estas palavras da minha that língua, have shaken the whole earth with the coronavirus que sacudiram a terra inteira com o and brought coronavírus the whole earth on its knees. e trouxeram a terra inteira aos seus joelhos, e todos agora globalmente estão em choque. Because you know that there is a big global lockdown. Porque você sabe que há uma enorme fechamento global, isolamento. Então agora, That inside that prophecy of December 1, 2015, que dentro daquela profecia de 1º de dezembro de the 2015, prophecy of the coronavirus, a profecia do coronavírus, there was an instruction, havia uma instrução, a fair warning. um alerta sábio que vem com um conselho. E eu disse: Make sure your names are written tenha certeza de que o seu nome esteja in the escrito Lamb's Book of Life. no livro da vida do Cordeiro. So there you are. That is the instruction. Então aí está, esta é a Because we read instrução. yesterday from Revelation chapter 3. Porque nós lemos ontem em Apocalipse capítulo 3. Again, it says from verse, you can read verse 3 on or verse 4. Você It pode says ler verse do 4, versículo 4 em diante. Yet you have a few people in Sardis Entretanto, você tem alguns who poucos have em not soiled Sardes their clothes, que não contaminaram as suas they vestes. will walk with me, Eles andarão comigo dressed in white, vestidos de branco, for they are worthy, porque they eles are são holy. dignos, eles são santos. The one who is victorious like Ao them vencedor será como will be eles, dressed in white, vestido de branco. and I will never blot out his name from the Lamb's Book of E Life. jamais eu apagarei o seu nome do livro da vida. And yet I'll recognize him, acknowledge him before my Father and his myriads or billions of angels. Mas eu o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, miríades e milhares, bilhões. Eu não sabemos o número, pode ser trilhões de anjos. Mas ele está falando sobre The isto. preparedness of the church, that's A coming. preparação da igreja, estas This is vestes. the best time in the history of the church. Este é o melhor tempo na história da igreja. This is when we can lay our hand Porque on something é agora substantive, quando nós podemos preparing for pôr the a coming of mão the em Messiah. algo substancial no que diz respeito à preparação para a vinda do Messias. From the happenings of the coronavirus globally, A partir dos eventos do coronavírus globalmente. and the massive biblical locust I call down E, to the globe. e os massivos gafanhotos bíblicos que eu chamei para vir That are now all over the earth. e que agora estão aí por You toda a can tell terra. that anybody can tell that those are signs that surely the Messiah is coming. Qualquer pessoa pode dizer de que certamente esses são sinais de que o Messias está vindo. E é por isso que eu estou dizendo que esta é a hora quando a luz, o resplendor das suas vestes, quando ele diz, linho finíssimo, resplandecente, limpo, foi dado a ela para vestir. Então esta é a hora quando as suas vestes têm que resplandecer diante deste mundo escuro. Então este é um tempo de muita qualidade para a igreja. E é por isso que eu estou dizendo que nesta conversa dos anéis de casamento, você pode ver que o Senhor está dizendo, tenha certeza que você está preocupado com este evento no céu. Tenha certeza que você está consumido, você está possuído, preocupado com este evento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em outras palavras, sempre se arrependendo, refinando a sua vida, fazendo perguntas.
that is not consistent with the will of O God? que é isto no meu coração ou na minha vida que não está de acordo com a vontade de Deus? Or what is it that I have in my lifestyle that is taking away from my Ou eternity? que é isso que eu tenho no meu estilo de vida que está me tirando da minha eternidade no céu? What is it in my workplace that is actually sinful? O que é isso no meu lugar de trabalho que na verdade é pecaminoso? And so you have a lot of work Então to do. If você you tem want to muito prepare, there is trabalho work para to do. fazer. Se você quer se preparar, há muito trabalho a fazer. Who of my friends is pulling me back down? Quem dos meus amigos está me puxando para baixo? Because the teachings have it that you should walk with people going in the same direction. Porque os ensinos dizem que você deve andar com pessoas que estão andando na mesma direção. Who is this in my group of friends whose Então, quem influence on são me estes no is meu, bringing in no sin? meu grupo de amigos que está me levando para o pecado? And so, blessed people, Então, povo abençoado, the prophecy of the a coronavirus profecia do coronavírus is warning you that tribulation is coming. está alertando vocês que a tribulação And está we saw that vindo. tribulation E nós vimos que a tribulação is a very bad time, é um tempo muito ruim, full of falsehood, cheio de the falsidade, false Messiah, o falso Messias, deception, engano, false falsos apostles, apóstolos, false prophets. falsos profetas. It's a time of spiritual É um falsehood. tempo de falsidade espiritual. It's a time of global war, É um tempo de guerra global, global bloodshed. derramamento de sangue Remember, I global. have seen the Iran nuclear war. Lembre-se que eu vi a guerra nuclear do Irã. And for a long time, since 2005, I've been prophesying this war. E por muito tempo, desde 2005, eu tenho profetizado esta I guerra. have prophesied the Iran nuclear war Eu tenho profetizado a guerra nuclear do for so Irã many years now. por muitos anos agora. It is 2 missiles. São 2 mísseis. And their tail is like copper. E a Copper- cauda copper deles plated or copper, that é color. cobre. Ele é revestido de I cobre, don't know mas é if da it's cor brass, do but or cobre. copper, but it looks like copper that type. Eu não sei se é bronze ou se é cobre, mas é esse tipo de cor. Missiles are fired. E 2 mísseis são lançados. And when they are shot towards Iran, E quando eles vão diretamente até o Irã, their tails a cauda deles, a cauda de cobre, spins anti-clock. ela gira no sentido anti-horário. And then they go E então eles vão and they knock out. They knock out a nuclear facility at the foot Então of a eles mountain. atingem uma usina nuclear no pé de uma montanha, Within a desert. dentro de um deserto. They knock out a nuclear facility within a desert. Eles atingem uma usina nuclear no deserto. And so I do not know which country will attack, Eu não sei qual país vai whether atacar, it's Israel or it's the US. se é Israel ou se é os Estados Unidos. But I have a feeling that it is Israel. Mas eu tenho um entendimento que é Israel. Because the Lord again took me and I spoke with the aircraft, the strike aircraft, those fighter Porque o Senhor me pilots levou in the dream. e eu I spoke with conversei them and I com saw os that they were ready, pilotos they were prepared daqueles to go. aviões de ataque. Então, naquele sonho, eu conversei com eles e vi como aconteceu. And then I saw that they came back and the news and the Lord reported E eu to me vi that que eles all the voltaram. aircrafts E came então, back safe to the a base. notícia veio que eles estavam reportando. Todos os aviões voltaram em segurança à So there is base. going to be war in this world. Então, vai haver guerra neste mundo. I don't know where that war will be. I've always tried to. People are asking me, where is it? Eu Is it não after the sei rapture or quando before? será I told them aquela I cannot guerra. tell. As pessoas ficam me perguntando, é antes ou depois do arrebatamento? Eu não sei, não quero posicionar esta guerra. But those 2 missiles, I think they are also nuclear missiles. Aqueles 2 mísseis, eu também acho que são mísseis nucleares. When they strike the nuclear facility at the foot of the Quando mountain, eles atingem essa usina nuclear no pé de uma montanha, the biggest explosion in the history of the earth takes place. a maior explosão da história da Terra acontece. And so
the reason I know it's nuclear because the big flame A that razão goes pela up qual eu and sei que é as far as nuclear, where and porque where, um and fogo up as far as enorme sobe em todas Big as flame. direções, Ni para kwa os sababu lados, ule para moto cima. mkubwa kabisa, Uma grande ambao chama. unalipuka kutoka pale kwenda mbali kabisa. And inside that flame, there's small flame, small E flame, dentro small flame. daquela That's when I grande knew that's a chama, nuclear há explosion. pequenas chamas, huo pequenas moto chamas. kuna mioto É por mingine isso que eu midogo sei que midogo. será uma Full explosão of nuclear. Small flame, but huge flame. Cheia, Imejaa cheia de mioto pequenas midogo chamas, midogo mingi mas kabisa, lakini enorme, moto uma mkubwa chama kabisa. enorme. And so, yes, so that is what is coming to the earth. Então, é Hicho isto ndicho que kinakuja está katika vindo à dunia. Terra. And so coming to the earth is war. Então, o Hivyo que está inayokuja vindo à katika Terra dunia ni é vita. guerra. But the Lord promised that there would be a lot of war O Lakini Senhor Bwana aliahidi prometeu que kwamba haveria kutakuwepo na muitas vita guerras vingi kabisa tribulation. na katika tribulação. dhiki. And then it says natural disasters will take Então, place ele there. diz Anasema que ya kwamba yale desastres maafa ya naturais ukawaida vão itatendeka huko acontecer. pia. The earthquakes, Os Matetemeko ya terremotos, ardhi, tsunamis, tsunamis, fires, fogos, Mioto. collision incêndios, of neutron stars. colisões de Kugongana kwa estrela nyota de za neutroni. And nêutrons. then he said there will be distress of persecution. Então, Alafu ele anasema disse que kwamba haveria kutakuwepo na angústia dhiki de ya mateso. perseguição. It talks about the synagogue referring to the Hebrew people. Ele fala a Anazungumzia respeito da kuhusiana na sinagoga, sinagogi, referindo-se ao povo akiwaelezea hebreu. watu wa Ebrania. And then he refers also to the Gentiles. E ele Alafu se pia refere também aos anawaelezea watu wa gentios. mataifa. And you saw in Matthew 24, verses 15 to 21, he describes this unmatched, unequal distress. Na unaona ya kwamba kwenye kitabu cha Então, em Mathayo Mateus sura ya 24, do 15 ao 20, 21, ele descreve esta angústia incomparável. haiwezi kufananishwa. You see, Daniel chapter 12, verse 1 also he talked about the unbelievable distress that has never been seen in the earth until then. That has not been seen since the beginning of Você nations vê que em until then. Daniel capítulo 12, versículo 1, ele também fala a respeito desta angústia que nunca foi vista desde o princípio das nações até aquele tempo. And so if the message is coming to you from the coronavirus, that be careful, the Então, se a tribulation is mensagem coming. que está vindo até vocês do coronavírus é cuidado, a tribulação está vindo. Then this is what the coronavirus is warning you against. Que é isto, contra isto que o coronavírus está alertando vocês. God's wrath is unleashed in the tribulation. A ira de Deus é liberada na tribulação. And so you see, false believers are full on the earth Então also. você vê que há falsos crentes, cheio deles na terra. But what I want to draw your attention to Mas eu quero chamar a atenção de vocês para is that isso. he's saying, É que ele está dizendo that be careful that you don't miss the que rapture. cuidado para não perder o arrebatamento. Prepare for the coming of the kingdom of God. Prepare-se para a vinda do reino de Because he Deus, says, porque ele diz: when you miss the rapture of the church, quando você perder o arrebatamento da and you igreja enter the tribulation and great e tribulation, você entrar na tribulação e na grande tribulação, it is a time of distress like has never visited the earth. é um tempo de angústia como nunca visitou a terra. In other words, he's saying Em outras palavras, ele está dizendo the fire that fell on Sodom and Gomorrah, que aquele fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra, that is nothing. aquilo é nada. Cannot be compared with it. Não pode ser comparado com isso. Ele está The dizendo floods that wiped people out during the time of Noah. que aquelas enchentes que varreram as pessoas durante o tempo de Noé, He's saying that is nothing. ele está dizendo, aquilo não foi nada comparado com isso. He's saying the war in South Sudan, Ele disse que aquela guerra no Sudão do the Sul, war against Al-Qaeda a guerra contra a Al-Qaeda in Afghanistan, no Afeganistão e Paquistão, the war against the Taliban, a guerra contra o Talibã, the war against ISIS in Mosul, a guerra contra o ISIS em Mosul, Idlib, em That is Idlib. nothing. Isso não foi in nada. Kobani, Em Kobani, it is nothing. não é nada. He's saying the Rwanda genocide, Ele está dizendo que o genocídio em the Ruanda, Holocaust of the Jews in o Europe, holocausto dos judeus na Europa, you say all that is nothing. ele disse, tudo isso é nada. The war of the FARC rebels in Colombia, that's nothing. A guerra dos narcotráficos na Colômbia, isso não é nada. Então, If the coronavirus is warning you to step out, se o coronavírus está te alertando para sair fora e preparar o caminho,
Por favor, faça. And then we saw E yesterday, então nós vimos ontem, as we slowly now begin to enter the enquanto message, agora lentamente nós começamos a entrar na we saw mensagem, that there is a warning in Matthew 22. nós vimos que há um alerta em Mateus When 22, the Lord is warning, onde o Senhor está there is alertando. a severe warning in Matthew 22. Há um severo alerta em Mateus 22. When the Father walks in verse 11, Quando o Pai entra no versículo he 11, says the following. então ele diz o seguinte. Matthew 22, Mateus 22, 11, he says this. no versículo 11, ele diz isso. He says, Ele diz: but when the king came to see mas quando o rei entrou para the ver guests, os he convidados, noticed in there a man ele observou lá um homem who was not wearing wedding clothes. que não estava vestindo veste He nupcial. asked him, E ele lhe perguntou: friend, amigo, how did you get in here without wedding clothes? como você entrou aqui sem a veste He says, the nupcial? man was speechless. E ele diz: o homem emudeceu. Then the king told his attendants Então o rei disse aos seus servos: to tie him hand and feet amarrem-lhe as mãos e os and pés throw him outside e lancem-no para fora, into the darkness nas trevas, where there is weeping and gnashing of teeth. onde haverá choro e ranger de And dentes. then he finishes by saying, Então ele termina dizendo, ele termina dizendo, for many are invited, pois muitos são convidados, but few are chosen. mas poucos são escolhidos. So, Então, this salvation of Jesus, esta salvação de this Jesus, preparation for the rapture, esta preparação para o arrebatamento, ele está dizendo, is essentially an elect. é essencialmente uma eleição. That the Lord has elected you Que o Senhor te elegeu at such a time as this em um tempo tal como to este, prepare you for His kingdom. para se preparar para o reino And we saw the dele. message that came out of there, Então, nós vimos a mensagem que veio de lá, that the Lord will search the hearts of man. que o Senhor vai sondar os corações dos homens. Those who come, your hearts will be searched. Aqueles que vierem, os corações serão He sondados. that searches the hearts, Aquele que sonda os corações, He will search your hearts. ele vai sondar os seus Book of Romans corações. chapter 10. O livro de Romanos, capítulo Even 10. just Matthew 27, 37 Não. in front of you there. Mateus 27, 37, logo ali na frente, It says Mateus, the following. Mateus 27, Matthew 22, 37. Mateus 22, 37, 22. Then he says, Então ele diz, Jesus replied, Jesus respondeu, love the Lord your God amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, quando o Pai vier to search the heart. para sondar os corações, Type of heart is He looking for? e qual tipo de coração ele está procurando? O coração That will love the Lord your God que ama o Senhor seu Deus with all your heart, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força. This present day church have that heart. Será que a igreja deste tempo presente tem este coração? Instead, when I look at you, you don't love the Lord that much. Mas em vez disso, quando eu olho para vocês, vocês não amam o Senhor deste tanto. He's saying Ele está dizendo that the Father will come to search the que o heart. Pai virá para sondar os corações. And when he searched, he found this guy called friend. E quando ele veio sondar, ele viu este homem chamado But when he's amigo. searching the heart, Mas quando ele sondou o coração, what is he looking for in this heart? O que é- What heart is he looking o for? que é que ele estava procurando neste coração? Que tipo de coração ele está procurando? E eu disse, lá mesmo em Mateus 22, no versículo 37, veja lá. And what do you find there? O que é que você encontrou lá? That heart. O coração exato que o Senhor estará procurando. Love the Lord your God. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, com todo o Do teu you see ser. that in the present day church? The answer is no. Você vê isto na igreja deste tempo presente? Ele diz, So let us go não. back to loving the Lord. Então vamos voltar a amar o Senhor. And I see a huge number of pastors in Mozambique. E eu vejo um enorme número de pastores em Moçambique. I received your mail.
Eu recebi os seus e-mails, almost 20 pastors, quase 20 pastores, my sons in Mozambique, meus filhos em Moçambique, with the Archbishop Ricardo, com o arcebispo Ricardo, and they gave a report that the entire Mozambique is tuned in. e ele está dando um report de que todo Moçambique está sintonizado. Então, ele está That on dizendo that day God will search the heart. que naquele dia o Senhor vai sondar os corações. He's looking for this guy. Ele está procurando este homem. Ele vai buscar Because you'll be sondar looking os for somebody corações. like this guy. It's a prophecy, he will be there. Ele está procurando pessoas como este homem. É uma profecia que esta pessoa vai estar lá. E ele diz, He will look for hearts ele vai procurar that corações love the Lord their God que amam o Senhor seu Deus with all their heart. de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isto é If the você? answer is no, E se a resposta é não, then we have some work to do. então nós temos muito trabalho a fazer. Did you understand? Vocês entenderam? And that's why I say, E é por isso que eu disse, I am the one that prophesied the coronavirus eu sou aquele que profetizou o coronavírus. and essentially shut down the whole E land. essencialmente eu fechei a terra I am inteira. the one that has prophesied the locust, the plague Eu of sou locusts, aquele que biblical locusts. profetizou os gafanhotos, a praga dos gafanhotos, os gafanhotos bíblicos. I am the one that collided the neutron stars up here more than twice. Eu fui aquele que colidiu as estrelas de nêutrons aqui em cima 2 Until vezes. the NASA, those deal with aerospace in the US, Até que a they NASA, subscribe to our NASA, YouTube. aqueles que lidam com o sistema aeroespacial, se inscreveram no nosso canal. Eles ficaram chocados, espantados, perplexos. They were astounded Eles ficaram espantados that a man can know 13 years before. que um homem pode saber isso 13 anos antes. And go to India and Mumbai and announce E it. vai à Índia, em Mumbai, e In the anuncia biggest hall in Asia. Full of em um pastors grande in Mumbai. anfiteatro lá, cheio de And the pastores em professor Mumbai. of English was translating for me E here. o professor de inglês estava traduzindo para mim And I aqui. said, a collision. There is a collision E eu disse, coming up here above the há uma sky. colisão vindo aqui em cima no céu. And in Kenya, Nyahururu, Naivasha. E no Quênia, em Nyahururu, Naivasha. Colisão. When my words were fulfilled 13 years later. E quando as minhas palavras se cumpriram 13 anos depois, You tune in Fox News. você sintoniza na Fox News, You hear a collision has happened. você ouve, uma colisão aconteceu. Você sintoniza na There is a CNN, collision up here. há uma colisão aqui em cima. Você sintoniza na BBC, uma colisão aconteceu. Al Jazeera, colisão. Todos estão usando as minhas palavras. Aleluia, o Messias está vindo. Everybody say collision. Todos And he estão said 13 dizendo, years ago. colisão. E ele disse isso 13 anos antes. And he said bluish flames like this. E ele and all disse, that. In Mumbai, he chamas was describing, they were like, azuladas, "What is this?" assim. They were shocked. E em Mumbai eles estavam pensando, o que é isso? E eles ficaram chocados. In Maharashtra, Em Maharashtra, in Mumbai, em Mumbai, they hosted me. eles me hospedaram. And I gave them this. E eu dei a eles esta profecia. Ai! And then later it happened. E então mais tarde acontece. And so I say, Então eu disse, I am the one who struck Mexico with the earthquake. eu sou aquele que feriu o México com um I am the one who terremoto. struck Mount Popocatépetl in Mexico. Eu sou aquele que feriu o Monte Popocatépetl. I'm the one who struck it and boom, it exploded with the volcano. Foi eu que feri ele e ele explodiu com um vulcão. The one who did the Iceland volcano that shut down the flights. Fui eu que fiz aquele vulcão na Islândia que fechou o céu com a fumaça. Chile, Haiti, terremotos. Então eu tenho uma mensagem para vocês.
God is doing. Isso não são filmes que Deus He's está announcing fazendo. the coming of the Ele Messiah. está anunciando a vinda do He's Messias. saying we need to make effort. Ele está dizendo, nós precisamos nos And he's esforçar. saying when he comes that day, E ele está dizendo que quando vem aquele dia, ele estará sondando os corações e procurando corações. Um coração que ama o Senhor, seu Deus, with all your com heart, todo o seu coração e toda a sua alma e todo o seu entendimento. the book of Romans chapter 10. O livro de Romanos, capítulo 10. What type of heart will the Lord be looking for that day? Que tipo de coração o Senhor estará procurando naquele dia? Before we start today's message. Antes de começarmos a mensagem de Romans hoje. chapter 10, I'm reading verse 9 to 10. Romanos 10, vou ler versículos 9 e What a 10. beautiful day, Saturday evening Que service. dia lindo, que lindo serviço, culto de domingo, de sábado à He said, noite. if you declare with your mouth Ele diz, se você confessar com a sua boca Jesus is Lord que Jesus é Senhor and believe with your heart e crer em seu coração raised him from the dead, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então ele disse, for it is with your heart pois com o seu coração, that you believe. que é com o seu coração que você crê e é justificado. E é com a sua You boca profess your faith. que você confessa a sua And you are fé. saved. E você And you diz, are what the heart is looking for. então você está procurando, está vendo o coração que ele está procurando? Aleluia! What type of heart Que tipo de coração will he be searching for when he ele starts vai to search estar hearts? procurando? He's searching hearts. You touch this heart, you check it, you touch another. He's searching hearts. Quando ele está sondando corações, procurando, ele pega este, ele sonda, aí ele pega o outro. O que é que ele está procurando? Então agora vocês entendem. This type of heart that believes. Este coração que crê, quando ele diz de todo o teu coração. He says, if you declare with your mouth Ele diz, se você declarar com a sua boca Jesus is Lord, que Jesus é and remember, all Senhor. that comes from the abundance of the heart. E lembra que tudo vem da abundância do Out coração. of the abundance of the heart, the mouth speaketh. É da abundância do coração que a boca fala. And he's saying, E ele está dizendo if you shout with your mouth, if you decree, declare que with se your você mouth, gritar com a sua boca, se você decretar e declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, be saved. você será salvo. Do you understand the kind Uau! of heart? Vocês entenderam o tipo de coração? And he says, E ele diz, further on down there, mais para baixo lá, mais Verse para 10. frente, versículo for it 10. is with your heart Pois é com o teu that you coração believe, que você crê, and then you are e justified. então você é justificado. So he's looking for heart Então, that believe. ele está procurando um coração que crê. Touching heart, checking this heart. Ele está tocando o coração, checando este coração naquele dia do Is this really a arrebatamento. good heart? Este aqui realmente é um bom Then he coração? measures. Então ele He find mede it believes. e finalmente, se ele crê, Anasema karibu nyumbani. Otherwise, there is an expressway caso contrário, há um caminho that connects heaven to hell. que conecta o céu com o inferno. If you find a heart that does not believe, Se ele encontrar um coração que não crê, ele pergunta, friend, amigo, how did you get in here? como você entrou aqui? Through magendo, Kupitia magendo. through corruption. Através da corrupção. How did you get in here? Como você entrou aqui? Then you touch him and then Ele o agarra e então there is an joga expressway fora. that connects from heaven to hell. há um caminho expresso que liga diretamente, conecta o céu com o inferno. So, Diretamente. what type of heart is he searching Então, for? que tipo de coração o Senhor está The book of procurando? Proverbs, blessed O people. livro de Provérbios, povo abençoado. In this introduction tonight, Nesta introdução, nesta noite, because tonight we have a big sermon. I don't know how porque far we are going to nesta get. noite nós temos um grande sermão, não sei o quão longe nós iremos hoje. Because tomorrow is also Sunday, we are here tomorrow. Porque amanhã é domingo e nós estaremos aqui amanhã. Proverbs chapter 3 verse 5. Provérbios capítulo 3, versículo Trust 5. in the Lord Confie no with Senhor all your heart de todo o seu and coração lean not on your own
understanding. E não se apoie em seu próprio When entendimento. the Lord is checking hearts Quando o Senhor está checando corações and searching hearts, e buscando corações, what type of heart sondando is he looking for? que tipo de coração ele está procurando. Hallelujah. Aleluia! He's looking for a heart Ele está procurando um that coração will trust totally in the Lord que and vai not lean on themselves. confiar totalmente no Senhor e não vai se estribar em You si see it in the mesmo. present day church? Você vê isso na igreja deste tempo Instead, presente? Mas ao contrário, When trouble comes, quando vem problemas, then you realize they're abandoning Jesus. então você percebe que eles estão abandonando Then Jesus. sometimes they say, no, oh, this one, Jesus aside first. Eles I dizem, need to go to não. an oncologist on this Não, não, one first." agora Jesus fica de lado, Sometimes they do that. eu preciso ir a um oncologista. Algumas vezes eles fazem isso. Ai. How will you survive the searching light Como of God que the você Father vai if you are in this sobreviver? generation and you trust in the systems of man than you trust the Lord? Como você vai sobreviver à luz do Senhor que vai te sondar se você está confiando mais nos sistemas do mundo e do homem do que no Senhor? You trust in your oncologist more than you trust Jesus. Você confia nos oncologistas mais do que você confia em Jesus. This generation, do you see the amount of work you Esta need to geração, vocês veem o tanto de trabalho que vocês têm que fazer? do? Trust in the Lord thy God. Confia no Senhor, seu Deus. He's looking for a heart Ele está procurando um coração that love the Lord your God que ama o Senhor, seu Deus, with all your heart, de todo o teu all your coração, soul. de toda a tua It is alma. time to love the Lord. É tempo de amar o You can Senhor. see he's destroying the earth already. Você pode ver que ele já está destruindo a terra, usando as minhas And it palavras. says here, Isaiah chapter 66, another type Ele of heart diz, he's searching for, Isaías he's looking for. 66, outro On that day of tipo rapture. de coração que ele está procurando naquele dia do arrebatamento. He's saying, Ele está verses dizendo, 1 to 3. versículos de 1 a 3. This is what the Lord says. Assim diz o Senhor: Heaven is my throne, o céu é o meu and trono the earth is my footstool. e a terra é o What estrado is the dos meus house you pés. built for me? Que casa me construireis? Where will my resting place be? Onde será o lugar do meu descanso? Has not my hand made all these things? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas And coisas so they came into being, e por isso vieram a existir? declares the Lord. Pergunta ao Senhor. These are the ones whom I esteem. The other version say esteem. Este é aquele a quem eu estimo. Here he says, these are the ones I look on with favor. Nesta outra versão ele diz, estes são aqueles para quem eu olho com favor. This is the one whom I esteem. Este é aquele a quem eu This is estimo. the one whom I love. Este é aquele a quem eu amo. This is the one I favor. Este é aquele a quem eu This is the favoreço. one I honor. Este é aquele que eu possuo e honro. Ele diz, Those who are humble and contrite in spirit. aqueles que são humildes e contritos de espírito. And that's why now you see, the Swahili is very powerful, that repentant heart. Em Swahili é muito poderoso, ele diz, o coração arrependido que treme da minha That is the palavra. heart he's looking for. Este é o coração que ele está procurando, That trembles at his que word. treme diante da palavra dele. That when they hear God has sent his prophets Que quando eles ouvem que o Senhor enviou os seus to profetas prepare the church for the coming of the para Messiah, preparar a igreja para a vinda do they Messias, tremble. eles tremem. They tremble. Eles tremem. And yesterday, E ontem, I was able to share with you some secrets on the Most High. e eu pude The Lord compartilhar Most com vocês alguns segredos sobre o Altíssimo, o Deus mais For the first elevado. time, I described how his wings are huge and strong. Pela primeira vez eu pude descrever como as asas dele são enormes e And fortes. it does not fly like you would think, normal like this. E ele não voa normalmente assim como você pensaria. He glides. Ele desliza. It's amazing.
É yashangaza. maravilhoso. And under the wings you see the glory, the clouds, and some are above the E wings. debaixo das asas Glory, você the vê clouds. a You glória, see the white a glory of the nuvem. clouds. The one that normally comes all the way and settles on my head, that glory. E debaixo Na das chini, asas na você juu ya vê mabawa a yake, glória, a unaona nuvem. ule Sobre as utukufu, asas yale você vê a mawingu, glória, a utukufu nuvem. mkuu Sobre kabisa, todo ule ele, utukufu a ambao mesma huja na nuvem que kutua você juu vê ya que kichwa desceu changu. sobre a coroa da minha aquele mar. cabeça. Huo utukufu ambao kila mara huja na kutua juu ya kichwa changu. But underneath the wings, from where I was seeing, I could see the white Mas cloud, por the baixo glory. das asas Naquele- onde eu estava vendo, eu podia ver a nuvem branca de glória, Also white, como like glória, e cloud. por cima também a Tremendous. glória I branca, even to see tremendo. that and come Ai, to you. ai, ai, He's até looking mesmo for a ver heart isso e that vir will até hear vocês. this kind of conversation and Ele está tremble. procurando um coração que, quando ouve este tipo de conversa, ele treme, And tremble and repent treme e se arrepende and ask, e pergunta: who is this? quem é este? Why is he? It looks like he's walking too close to God the Father. Parece que ele anda muito próximo de Deus It Pai. looks he's walking too close to God the Father. Parece que ele anda muito próximo de Deus Pai. And based on that alone, tremble. E somente baseado nisso, treme e That a entende messenger has been que sent. um mensageiro foi enviado e uma mensagem foi And when enviada. they ask for the E message, quando eles perguntam qual é a mensagem, ele diz: arrependam-se, arrependam-se e apartem-se do pecado e sejam santos. O Messias está vindo. what type of heart is he looking for? Que tipo de coração ele está procurando? The book of 1 Kings chapter 8. O livro de 1 Reis, capítulo There are 8. many qualities of the heart the Lord is looking for. However, let's read only one. and Há then we'll move muitas on to today's message. qualidades de coração que o Senhor está procurando, mas então vamos continuar com a mensagem de hoje. The book of 1 Kings. O livro de 1 Reis, 1 Kings chapter 14. 1 Reis, capítulo 14. Says the following. Ele diz o seguinte: 1 Kings 14. 1 Reis 14, Thank you. obrigado. Verse 8. Versículo 8. He says, Ele diz: I tore the kingdom, eu tirei o reino, I tore it away eu o removi from the house of David da casa de Davi and gave it to you. e dei a você. But you have not been like my servant David, Mas você não tem sido como meu servo Davi, who kept my commands que guardava os meus mandamentos and followed e me me seguia with all his heart, de todo o seu coração, doing only what is right in my eyes. fazendo somente aquilo que era reto diante dos meus olhos. What type of heart? Que tipo de coração? Let me read it for you again. Deixe-me ler novamente para vocês. Ele diz: I tore the kingdom away from the house of David eu tirei o reino da casa de Davi and gave it to you, Jeroboam. e dei a você, Jeroboão. But you have not been like my servant David, Mas você não tem sido como meu servo Davi, kept my command, que obedecia aos meus mandamentos followed me with all his heart, e me seguia de todo o seu doing coração, what is right in my eyes. fazendo What a apenas beautiful aquilo que era reto aos meus olhos. Ai, que lindo! heart. He's talking about Ele está falando God the Father coming a respeito de Deus Pai to look for this vindo type of heart. para procurar este tipo de He's coração. looking for a heart Ele está procurando um coração que guarda os seus mandamentos, and a heart um coração who follows him with all his heart, que o segue de todo o coração, um coração that is doing what is right in the sight of God. que faz aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. Ai! Did you understand why he threw that my friend away into hell? Vocês estão entendendo por que ele lançou aquele homem que ele chamou de meu amigo no inferno? That one he calls Rafiki, he calls his friend. Aquele que ele chama de meu amigo, e ele ainda menciona isso, significando que eles conhecem um ao outro. Então, It's very important that when
when we are born again, É muito importante que quando nós somos nascidos de novo, we be aware of this. nós estejamos cientes disso, que há um dia que está When the vindo, Lord will weigh your heart, quando o Senhor vai sondar os seus corações. Ele vai pesar, ele vai medir os parâmetros do seu coração. O seu coração obedece os mandamentos do Senhor? Você obedece? Você segue o Senhor de todo o teu coração? Você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Você tem um coração que treme diante do Senhor? Aleluia. So blessed people, Então, povo abençoado, I think after this, probably we take a short break. eu acho que depois disso, provavelmente, nós faremos um pequeno And intervalo. then in the next 10 to 15 minutes, Então, nos próximos 10, 15 minutos, exactly 7:15 sharp, I am standing here live on air globally. exatamente às 7h30 em ponto, estarei aqui ao vivo globalmente. I want to just touch base on what was said yesterday. Eu queria apenas voltar à base daquilo que foi dito That ontem, those who were not around yesterday para que aqueles que não estavam aqui ontem may get to know what was said yesterday. possam saber o que foi dito ontem. I am coming back for the main sermon, Eu estou voltando agora para o sermão which is principal, actually long today, que na verdade é longo hoje very critical. e muito In the crítico, mighty name of no Jesus. poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Obrigado.